Fala pessoal, pancada, pancada. Vamos analisar agora o resultado, o comportamento da CCI Stinger no bloco de sabão. Como eu já mostrei no vídeo, ele atravessou todo o bloco e parou na massa balística, na plastilina caseira. Vamos aqui por partes então. Eu deixei exatamente como ficou no teste, só tirei a embalagem por fora. Esse pedaço tinha voado na terra, certo? Orifício de entrada, aqui já é um orifício maior do que o normal, tá? Fez uma cavidade maior que a normal. Aqui já a gente já consegue ver uma deformação absurda. E a cavidade da saída do projétil, da primeira barra, absurdamente grande. Uma expansão muito violenta, eu diria praticamente uma explosão. Aqui a gente tem, ó, um pedaço do plástico do sabão, que foi arrastado junto. E esse pedaço aqui quase foi separado da primeira barra. Uma expansão realmente muito grande. E essa borda engana um pouco. Percebam que ela é maior do que essa circunferência aqui. Segunda barra foi a maior dissipação de energia, foi entre a primeira e a segunda barra. Foi onde a gente teve aquele efeito explosivo da Stinger. E eu fico muito contente em ver isso, porque significa que a 50 metros ela ainda tem um potencial muito grande. Mesmo sendo uma ponta leve, que perde energia e velocidade um pouco mais rápido do que pontas mais pesadas, ela manteve a eficiência, o funcionamento dela. Esse pedaço voou longe, tá? Voou pelo menos uns 2 metros longe, como apareceu ali no vídeo, eu catando ele. Era o pedaço que estava aqui. Uma expansão absurdamente forte, absurdamente rápida para o 22LR. Terceira barra de sabão, também deformou um monte para a lateral e uma cavidade temporária ainda bem grande. Cavidade de saída, mesma coisa, bem grande. Aqui na terceira barra, aqui a gente já está percebendo um efeito que eu não gosto muito, que é o de fragmentação do projétil. Percebam que a cavidade já não é mais circular, ela tem um outro formato, e a saída também. Ó, aqui já temos um pedaço da munição. Eu vou tentar remover ele sem danificar, para a gente poder juntar com os outros estilhaços que eu já separei no vídeo anterior, no vídeo que vocês viram agora há pouco. Tá aqui um pedaço então da nossa munição que estava alojado ali. Esse efeito de fragmentação, de perda de material, faz com que a cavidade temporária fique com esse formato, vamos dizer assim, disforme. Tem suas vantagens, mas ao meu ver eu não gosto, na minha opinião eu não gosto desse efeito, tá certo? O projétil perde massa e deixa de ter a penetração que poderia ter. No 22LR, muitas vezes essa penetração não é tão importante, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam o 22LR para abate de coelhos. Os coelhos são pequenos, então não há necessidade de garantir muita penetração. Então, no mundo do 22LR, esse efeito de fragmentação, ele não é tão ruim. Ele vai afetar na penetração, mas essa penetração ela não precisa ser tão grande. Então, acaba não impactando tanto. Um ponto negativo é que os fragmentos que vão se soltar eventualmente nesse coelho vão ter que ser removidos depois, né? E isso pode acontecer de você acabar comendo aí um fragmento de chumbo, e isso não é muito legal, certo?
Então, para caça, esse efeito de fragmentação não é tão interessante. A Stinger está escrito na embalagem Varmint, que é abate de pragas. São controles, assim como a gente faz o controle do Java porco no Brasil, nos Estados Unidos eles têm um controle de animais pequenos. Animais pequenos normalmente vão até o tamanho do coiote. Tá? Então, raposas, marmotas, esquilos e até mesmo o nosso ratão do banhado, que lá eles chamam de nutria. Inclusive, em alguns lugares tem recompensas por unidade abatida. Tá? Seguindo, aqui nós temos a quinta e última barra. Vejam que curioso esse formato. Parte do projétil se desprendeu na quarta barra e na quinta barra ele foi atravessando ela, já perdendo um outro pedaço. O projétil não é mais arredondado. Como vocês viram no vídeo, eu tirei desse ponto aqui esse fragmento aqui, no vídeo do disparo. Eu vou deixar ele aqui do lado. Muito parecido com o outro fragmento. E o projétil seguiu. Nesse momento, ele já estava desviando muito para baixo. Então, ele já pegou e raspou na tábua onde estava a nossa massa balística. E aí ele penetrou um pouco ainda na massa balística e perdeu ainda mais alguns pedaços. Que foram estes pedaços aqui que eu encontrei na nossa massa. E a base do projétil, que foi o que restou no final do seu trajeto. Vamos pesar o que restou do projétil para verificar se todos os fragmentos estão aqui e se realmente eles pertencem a essa munição. A base do projétil, 22,8 gramas. O pedaço que eu removi agora, chegamos a 25 gramas. O pedaço que eu removi no vídeo do disparo. E os outros 3 fragmentos. 1, 2, 3. 31 gramas. Daí o projétil. Pode ser que tenha pequenos fragmentos em algum lugar tenham ficado da massa, mas eu acredito que estejam todos aí, até porque essa balança aqui não é uma balança de ultra precisão e o peso do projétil ele pode variar um pouquinho. Então tá aí todos os pedaços da nossa CCI Stinger. E analisando também então o projétil que bateu diretamente na massa balística e também não conseguiu transfixar ela. Aqui a gente teve uma expansão total. Praticamente o projétil virou do avesso. Ele chegou a começar a querer romper a parte que expandiu do resto do projétil, da base do projétil, mas acabou não se fragmentando. Vamos pesar ele para a gente saber se realmente ele fragmentou ou não. Está na escala de grains, 31,8 grains. O projétil não fragmentou na massa balística, mas fragmentou no sabão, entre as duas últimas barras de sabão e a massa balística foi onde ocorreu a fragmentação. Ao meu ver, muito positivo isso. A gente tem nas duas primeiras barras de sabão uma grande expansão, foi aquela expansão que eu chamo de explosão, porque foi realmente muito rápida, muito violenta. Isso aqui se deve à alta velocidade desse projétil. Alta velocidade se tratando de calibre como 22LR, né? Não vamos comparar com outros calibres de fuzil, por exemplo. Então, e depois, na terceira barra, ainda uma dissipação muito grande de energia. E nenhuma fragmentação nessas 3 primeiras barras. Então, a gente tem uma penetração considerável nesse meio,
sem fragmentação e com o máximo de dissipação de energia. Muito interessante. E na massa balística a gente teve essa retenção total de massa, que é muito interessante.